dia, a paz do Senhor. Veremos hoje o capítulo de número 8 do livro de Daniel, as visões de Daniel, um carneiro e um bode. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo 8 do livro de Daniel, para você fazer uma leitura prévia. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. Como já dissemos, estamos estudando o livro de Daniel, que basicamente se divide em duas grandes partes. A primeira até o capítulo 6, falando das suas narrativas, e depois do capítulo 7 ao 12, falando das suas visões. Então continuaremos vendo agora as suas visões. Ressaltamos que as histórias de Daniel e de seus amigos ilustram a fidelidade deles a Deus e a supremacia de Deus sobre todas as nações. Como também já dissemos, as visões de Daniel descrevem o futuro do povo de Deus, olhando para além dos anos do exílio. Deus revelou a Daniel que 4 grandes impérios controlariam Israel e perseguiriam os israelitas. Nesses capítulos, Daniel ainda muda das narrativas históricas para os relatos das visões. Essas visões dependem de 2 temas centrais estabelecidos nos primeiros 6 capítulos do livro. O Deus de Israel estava no controle de todas as nações e Daniel era digno de confiança, como um intransigente profeta de Deus. Esses capítulos preparam um Israel exilado para a longa espera pela restauração e para as dificuldades que viriam sob o controle de poderes estrangeiros. Elas encorajam também o povo de Deus a não desistir da esperança de que o reino de Deus viria ao término dessas aflições. Daniel mencionou 4 tópicos principais: os 4 animais, no capítulo 7, um carneiro e o bode, neste capítulo 8, as 70 semanas, no capítulo 9, o futuro do povo de Deus, no capítulo 10. Essa segunda parte, ressaltamos, foi dividida também seguindo a estruturação da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira pela nossa loja Os Semeadores, www.ossemeadores.com.br. Então veremos nesse capítulo 8 Daniel, doravante, usando a língua hebraica, pois ele havia escrito os trechos de 2:4 a 7:28 em aramaico. Aqui veremos a sua visão de um carneiro e de um bode, ou seja, o profeta registrou a visão a respeito do tratamento do povo de Deus sobre os medos persas e sobre os gregos. O capítulo começa identificando os eventos no tempo do 3º ano do reinado de Belsazar, segundo ele, depois daquela que lhe apareceu no princípio. Isso é, 2 anos após o sonho de Daniel, no capítulo 7. Daniel experimentou uma viagem visionária, semelhante à de Ezequiel, na cidade de Suzã, que é a província de Elão. No tempo de Daniel, Suzã era a capital de Elão, cerca de 360 quilômetros a leste da Babilônia. O texto não esclarece se na ocasião Elão era independente ou aliado da Babilônia ou da Média. Posteriormente, entretanto, como uma das cidades reais, Suzã tornou-se capital diplomática e administrativa do Império Persa. Dessa vez, ele estava junto ao rio Ulaí. Esse canal perto de Suzã ligava os 2 rios que corriam para o Golfo Persa. Ele levanta os seus olhos e vê diante do rio um carneiro com 2 chifres bem altos, sendo um mais alto do que o outro. Ele identifica o carneiro e seus chifres como símbolo dos reis do Império Medo-Persa. A história Medo-Persa esclarece esse simbolismo de um ser mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, os medos tornaram-se fortes e independentes da Síria depois de 631 a.C. Os persas começaram como um segmento insignificante do Império Meda, do Império Medo, mas obtiveram um controle quando Ciro, que reinou de 559 a 530 a.C., de Ansã, no Elão, colocou a Média sob seu controle. Ciro apresentou a sua lista de títulos reais, também o rei dos Medos. Portanto, ambos os chifres eram longos, mas aquele que representava a Pérsia era mais longo, pois era superior em poder e cresceu mais tarde, porque chegou ao poder depois do outro. Ele viu, verso 4, que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul.
Inicialmente, Ciro conquistou a Ásia Menor, depois tanto o norte quanto o sul da Mesopotâmia. Governantes subsequentes estenderam o controle medo-persa até o Oriente e assim se engrandecia. O Império Persa tornou-se maior e mais poderoso do que qualquer império anterior na história do Antigo Oriente Próximo. Daniel estava olhando e pensando quando surge, verso 5, um bode que vinha do ocidente e que tinha um chifre notável entre os olhos. O verso 21 identifica o bode como sendo da Grécia e o chifre notável entre os olhos como sendo o seu primeiro rei. O simbolismo é uma descrição clara da ascensão do Império Grego sob a liderança de Alexandre o Grande, 356 a 323 a.C. Sobre seu reino se fala que ele avançava sobre a terra, mas sem tocar no chão. Isso descreve figuradamente a rapidez espantosa das conquistas de Alexandre. Em apenas 3 anos, ele foi capaz de derrotar o poderoso Império Persa. O Império de Alexandre, comparado a um bode que se engrandeceu sobremaneira, rapidamente sobrepujou o Império Persa em tamanho. Por volta de 327 a.C., Alexandre havia avançado para o Oriente até o que hoje é chamado de Afeganistão, e daí seguiu para o vale do rio Indo. Quando suas próprias se recusaram a avançar mais para o Oriente, Alexandre voltou para a Babilônia, onde morreu com a idade de 33 anos. Em seu lugar sairiam 4 chifres notáveis. O verso 22 indica que esses 4 chifres notáveis simbolizavam os 4 reinos que emergeriam do Império de Alexandre, mas eram inferiores em poder em relação ao seu domínio anterior. Continuamos vendo que os documentos históricos indicam que depois de um tempo de luta interna, 4 dos generais de Alexandre conseguiram assegurar proporções do Império Grego anterior como seus próprios reinos. O verso 9 fala que ainda de um deles saiu um chifre pequeno que cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa. O verso 23 indica que esse chifre representa um governo perverso que se levantaria num dos 4 reinos gregos após um grande intervalo de tempo, no final do seu reinado. A descrição das ações desse governante o identifica como Antíoco IV Epífanes, o governante do reino Seleucida, de 175 a 164 a.C. Esse chifre não deve ser identificado com o pequeno chifre de Sete, 8, o qual se levantaria durante o Império Romano e não grego para a Terra Gloriosa. Nessa expressão, Daniel demonstra o seu amor pela Terra Prometida. O seu crescimento notável foi até atingir o exército dos céus, ou as estrelas, simbolizando o povo de Deus, ou o exército celestial. As moedas de Antíoco traziam uma estrela acima de sua cabeça. Epífanes significa Deus manifesto. O ataque contra o povo de Deus representava um ataque contra o próprio céu. Além de seu crescimento até os céus, também alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e as pisou. Essa é uma descrição simbólica da severa perseguição sofrida pelo povo de Deus sob o governo de Antíoco IV Epífanes, que tentou abolir o culto e o modo de vida tradicional de Israel. Ainda continuou a crescer e a engrandecer-se até o príncipe do exército. Verso 11. O príncipe deve ser entendido como Deus, o Senhor dos exércitos. Confira o verso 25, em que a designação é príncipe dos príncipes. Antíoco IV adotou o nome de Epífanes, que é Deus manifesto, como já dissemos, e se via como uma manifestação encarnada de Zeus, o principal deus do panteão grego. Tão notável foi seu crescimento maligno que ele, inclusive, tirou o sacrifício diário. Antíoco IV ordenou a interrupção de todas as observâncias cerimoniais relacionadas ao culto ao Senhor no templo de Jerusalém, nas cidades de Judá. Até o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Antíoco IV não apenas entrou no Santo dos Santos e saqueou os vasos de ouro e prata, como também erigiu um altar a Zeus sobre o altar do Senhor, no átrio do templo, e ofereceu ali porcos sobre ele.
O verso 12 fala que por isso o exército lhe foi entregue, com sacrifício diário. O povo de Deus foi subjugado pelo chifre que começara pequeno, verso 9. Antíoco 4. Isso causou a interrupção das observâncias regulares no templo. Por causa da sua transgressão e ousadia, loucura ou insensatez, lançou a verdade por terra e fez tudo conforme o seu agrado e ainda prosperou em seus propósitos malignos. A visão retrata o aparente sucesso dos atos iníquos de Antíoco IV, o chifre que começou pequeno. Esse sucesso incluiu a destruição de cópias das escrituras hebraicas. Um dos santos, Daniel, ouviu e registrou. Lembra de Ezequiel, que estava ali na viagem dele visionária, ele para ver, ouvir e escrever tudo. Então Daniel ali viu, ouviu e registrou também. Perguntou, eles conversavam entre si, até quando duraria essa visão que mostrava eles sendo pisoteados relativamente ao holocausto contínuo, à transgressão assoladora, à entrega do santuário e do exército. A resposta da duração disso foi dada a Daniel até 2300 tardes e manhãs. No Antigo Testamento, a expressão tardes e manhãs ocorre apenas aqui e no verso 26. Alguns a entenderam como uma referência aos sacrifícios da tarde e da manhã. Nesse caso, ela representaria 1150 dias. Outros a compreendem simplesmente como uma expressão para 2300 dias, uma vez que o início da perseguição de Antíoco IV poderia ser ligado a qualquer um de vários incidentes que haviam começado já em 171 a.C., que é difícil determinar qual interpretação da expressão deve ser preferida. O número 23 pode ser simbólico de um período fixo, como na literatura apocalíptica extra-bíblica. Após esse período de 23 vezes 1000 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O templo foi purificado e reedificado sob a liderança de Judas Macabeu, no dia 25 de dezembro de 165 a.C. Daniel teve a visão e procurou entendê-la. Nisso se apresentou diante dele como que semelhança de homem. Daniel ouviu uma voz de homem entre as margens do Ulai e esta gritou para Gabriel, dizendo-lhe que fizesse Daniel entender. Esse anjo, Gabriel, é mencionado 4 vezes na Escritura. 9:21, aqui, Lucas 1:11, verso 19, verso 26. O nome indica aquele que é forte no Senhor. Gabriel significa aí força de Deus, enviado de Deus, em razão do seu relacionamento com ele. Daniel ficou amedrontado quando Gabriel se aproximou dele e caiu com seu rosto em terra. Mas ele lhe disse, dirigindo-se a ele como filho do homem, e lhe falando para ele entender. O homem forte de Deus, significado do nome de Gabriel, o enviado de Deus, estava falando a ele, a esse nobre mortal, dizendo-lhe que aquela visão se referia ao tempo do fim. Ou seja, verso 19, é o tempo determinado do fim. Expressão que não tem necessariamente a ver com o tempo do fim absoluto da história. Ela ocorre aqui em 11, 27 e 35, em contextos que provavelmente se referem ao fim da perseguição sobre Antíoco IV. Ele estava falando de que haveria de acontecer no último tempo da ira. O tempo da ira, verso 19, pode se referir ao tempo do julgamento de Deus sobre o seu povo, Israel, durante sua sujeição aos babilônios, persas e gregos. Ele explica que aquele carneiro que ele tinha visto, que tinha 2 chifres, eram os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo era o rei da Grécia. O intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Alguns intérpretes detectam uma figura do anticristo nas descrições do chifre nesse capítulo 8, considerando Antíoco IV como o protótipo de qualquer oponente poderoso contra o povo de Deus no futuro.
Antíoco IV não foi assassinado nem morreu na batalha. Sua morte em 164 a.C. resultou de uma doença física ou nervosa. Para relatos variados sobre sua morte, é necessário consultar 1 Macabeus 6, de 1 a 16, 2 Macabeus também 9, de 1 a 28. Esses são livros apócrifos. Daniel 8 começa no versículo 1 dizendo: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me numa visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Esse foi o primeiro verso. E o verso 27, e eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. No verso 26, antes desse verso que eu li, Gabriel fala que a visão das tardes e das manhãs que ele recebera era verdadeira, mas que deveria ser selada, pois se referia a um futuro bem distante. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o selo era utilizado tanto para autenticar ou confirmar algo, como para fechar ou para guardar em segurança algo confidencial ou sob custódia. O segundo sentido parece ser o mais apropriado nesse contexto. Literalmente, a visão se refere a muitos dias, repare. As conquistas de Alexandre, 323 a.C., ocorreram quase 2 séculos depois da visão de Daniel. Antíoco IV reinou cerca de 1 século e meio depois de Alexandre. Daniel, verso 27, ficou exausto e doente por vários dias por causa da visão. Depois ele se levantou e voltou a cuidar dos negócios do rei. Ele conclui o capítulo dizendo que ficou assustado com a visão, que estava muito além da sua humilde compreensão. Amanhã estaremos aqui com Daniel 9, vendo as 70 semanas de Daniel. Não percam. Inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog e site jamaisdesista.com.br. A parte escrita está lá. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.ossemeadores.com.br. Todos os dias, 8h30, programação especial, Momento Missionário. Às 15 horas, esse Momento Missionário é com o pastor Johnny Ramos, lá da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus, Jesus está voltando. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.